Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, mas a minha mãe se coloca numa postura de pequena, né? Então, por exemplo, eu sou pequena, vamos dizer, eu sou a filha, só que a minha mãe chora para mim. Minha mãe fica resmungando, reclamando, né? E aí ela fica querendo que eu dê atenção, que eu faça, às vezes, da mãe dela. Porque, às vezes, a mãe está fora de lugar. A mãe quer ser filha da filha, muitas vezes. E aí o que acontece? Aí a gente não pode querer olhar e querer que o outro mude o comportamento. Nunca é o outro que tem que mudar, sempre sou eu. Então, se eu tenho uma situação em que eu percebo que a mãe está fora de lugar, está querendo ser muito criança dentro da relação, o que eu faço como filha? Diminuo, encolho, entendeu? Peço colo, choro, falo, mãe, faz aquele pudim que eu gosto, estou com uma vontade de comer aquele feijão que você faz, entendeu? Então, assim, a gente não pode reclamar e julgar o outro pelo que ele está fazendo. Então, se eu percebo o outro numa postura que não é adequada, eu vou para o meu lugar. Simples assim. Então, se a mãe está fazendo uma postura de filha, eu estou fazendo a postura de mãe em cima dela. Então, aí o que eu faço? Fico mais filha ainda. Vou lá e peço colo. Vocês já experimentaram? Não sei se já aconteceu com vocês, né? Tem uma situação com a mãe, aí a mãe está lá, né, não sei o quê. Simples, chega para a mãe e fala, ai mãe, lembra que você fazia aquele feijãozinho assim que era tão gostoso? Nossa, nunca mais eu comi. Dá para você fazer para mim quando eu vier aqui? Pode contar que a mãe sara na hora, fica rapidinha boa. Essa é mágica. Por quê? Porque ela lembra qual é o lugar da mãe. Que às vezes ficou numa situação tanto tempo num papel ali de ser tratada como criança pelos próprios filhos, que ela própria perde o lugar. Então, quando a gente volta para o nosso lugar, o outro volta. É aquela história, não dá para ocupar dois o mesmo espaço. Então, se eu estou aqui nesse espaço, ninguém vai ocupar. Então, o que eu tenho que fazer? Sempre não ficar olhando para o outro. Porque a minha irmã, porque meu irmão trata minha mãe assim, está totalmente fora de lugar. Tá, então tá. O que eu faço? Eu fico no meu lugar, ponto. Acabou. E aí, assim, é um a menos fora de lugar. Por quê? Porque se eu for lá falar para minha irmã, para o meu irmão que ele está fora de lugar, o que vai acontecer? Eu saí do meu. Aí fui lá fazer o papel de pai e de mãe do irmão. Então aí a coisa vira uma encrenca, né? Então aí assim, um está fora do lugar, o outro sai do lugar para ir lá corrigir o que está fora, fica fora também, e aí a coisa só complica. Aí você vai ver o quê? Aquelas brigas intermináveis na família. Aí briga, irmão briga, aí acaba a almoção de domingo, sai todo mundo irritado, todo mundo bravo. Por quê? Porque um saiu do lugar e o outro foi lá e quis se meter mais fora do lugar ainda. Então, aí, a gente, quando vai aprendendo, né, um pouco dessa visão sistêmica, a gente começa, então, a fazer o exercício diário. Por isso que eu falei, são coisas muito simples, mas que nem sempre é fácil. Assim, no dia a dia, você está com um hábito ali, às vezes, com a família, é difícil você ir lá e, de repente, mudar. Então, o que você faz? Treina, né? Vai e testa. Pega uma situação dessa e testa. Então tá. Quando tiver aquela discussão que sempre aparece lá no almoço de domingo, que minha irmã fala aquilo, meu irmão fala aquilo, eu vou tentar ficar aqui no meu lugar. Qual que é o meu lugar? Tem a primeira irmã, eu sou a segunda, estou aqui. A minha irmã mais velha falou, tá bom. Fala aí, pronto, eu fico aqui. E a mãe é a mesma coisa, né? O pai é a mesma coisa.